Oi, oi, tranquilo. Podemos Meus começar. caros, podemos passar? Meus caros, boa noite. A Comissão Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas da OAB do Espírito Santo dá as boas-vindas a todos. Hoje, nós recebemos aqui com muita alegria o advogado e professor Maurício Portugal Ribeiro, que vai falar um pouco com a gente, fazer um bate-papo e ensinar um pouco a respeito do tema indenização de investimentos não amortizados ao fim da concessão, aspectos polêmicos. A gente começa o evento fazendo um disclaimer padrão, de que as opiniões aqui manifestadas não retratam necessariamente a opinião da OAB nem da comissão, mas apenas dos próprios interlocutores. Eu sou Igor Gimenez, sou membro da comissão, advogado, procurador do Estado, e hoje tenho aqui a grande alegria de estar recebendo o professor Maurício, que foi meu professor na FGV São Paulo. Ele é advogado, sócio da Portugal Ribeiro Advogados, professor de modelos regulatórios da FGV São Paulo, mestre em Direito pela Harvard Law School. Foi membro de conselhos de administração de várias empresas nos setores da infraestrutura, publicou extensamente sobre infraestrutura, contratos de concessão e PPPs. Maurício, falar do teu currículo é redundância, né? Porque a fama precede, mas ainda assim, por questão protocolar, a gente fala e eu já quero lhe receber aqui com muito prazer e agradecer muito aí a sua disponibilidade de estar com a gente hoje. E eu que agradeço, Igor, é um prazer. É um prazer sempre conversar com você, né? A gente teve várias oportunidades aí nos últimos anos, no curso de reequilíbrio recente, lá, modelos regulatórios em 2019, do qual Roberto também participou. E é um prazer fazer qualquer coisa para o Espírito Santo, né? Que eu gosto muito de ir aí, fui várias vezes, né, tive muita interação com o pessoal que trabalhou nas concessões, nas PPPs daí, e é sempre um prazer manter contato e dar continuidade a uma conversa que é uma conversa longa e sempre muito útil. Que legal. Nosso tema hoje, a gente estava conversando aqui, né, antes de começar, que é um tema que trata a respeito da extinção dos contratos de concessão, é um tema que muitas vezes é deixado de lado, não é dado a devida atenção, né? Muitas vezes na própria projeção do contrato, na própria elaboração dos contratos, os técnicos não guardam a mesma atenção com esse tema, até porque é algo que não se imagina que vai ocorrer num cenário tão curto, mas é um tema que já começa, né? O Brasil já está vivendo rodadas de concessão, e é um tema que começa, então, a ter efeitos concretos. E a gente tem que começar a tratar deles, até porque o que a gente nota em alguns pleitos de, de investimentos não amortizados são discussões de milhões, de centenas de milhões de reais, né, em termos de conta. Muitas vezes, o poder concedente até reconhece que tem que pagar algo, que tem que indenizar em alguma medida, mas as contas, né, os critérios são do que o poder público está entendendo que é devido, com o que a concessionária está pedindo. Muitas vezes é uma discrepância tão grande que a gente olha e fala, nossa, tem alguém que está muito errado nessa história aqui, né? Então, eu já vou lhe passar a palavra. Queria pedir para você esclarecer um pouco mais para a gente, começar esclarecendo por que, afinal, ao término do contrato, podem existir investimentos não amortizados, né? Porque, teoricamente, no mundo ideal, numa concessão que seguisse o seu padrão contratual ao longo de toda a sua vida, os investimentos já deveriam, em tese, estar todos amortizados ao fim do contrato, né? Então, por que pode haver, em alguns casos, a necessidade de se compensar esses investimentos não amortizados? E que entrasse, né, naquelas questões mais polêmicas, como forma de cálculo desse investimento,
questão do prazo, se o poder público tem que indenizar antes de encerrar o contrato, ou se pode indenizar depois. Enfim, aqueles aspectos mesmo que costumam dar maior discussão quando esse assunto acaba vindo, seja numa ação judicial, seja em algum pleito administrativo à tona. Então, passo agora a palavra, Maurício, e reforço mais uma vez o agradecimento. Estarei aqui atentamente, assim como meus colegas, acompanhando sua explanação. Obrigado, Igor, pela apresentação. E vou expor, vou projetar aqui um PowerPoint que acho que vai nos ajudar a acompanhar aqui o raciocínio, né? Indo já direto à pergunta do Igor, né? Indo muito diretamente à pergunta do Igor, por que que existe a previsão, né, do direito à indenização por investimentos não amortizados, né? Por que isso nesse tipo de contrato, nos contratos de concessão e PPP? Por que que isso não existe em outros contratos, né? Se você pegar outros contratos administrativos, vocês vão ver que não há cláusulas sobre isso, né? Pode haver até um direito à indenização por término antecipado, mas não se fala em investimentos não amortizados. Então, isso é algo que tem a ver com a estrutura econômica dos contratos de concessão e PPP. O que é que tem de peculiar na estrutura econômica desses contratos? É que eles prevêem, geralmente, um investimento muito pesado nos primeiros anos. Esses investimentos são para implantação ou melhoria de infraestruturas. E após esses investimentos, né, o investimento, pegar o exemplo da rodovia, que eu sei que vocês estão na cabeça aí com a rodovia que nos próximos anos aí deve acabar o prazo do contrato, a rodovia estadual. Então, se fez investimentos pesados nos primeiros anos para reabilitar a rodovia, melhorar o pavimento, implantar mecanismos de instrumentos de segurança, pintar a rodovia, aumentar a capacidade dela, e isso, investimentos mais pesados, provavelmente nos primeiros anos. Eu não conheço o contrato, esse contrato que vocês me falaram aqui um pouco antes de começar a exposição, não conheço em detalhes, mas como todo contrato de concessão de rodovia deve ter tido investimentos pesados no princípio, e após isso, né, ao longo dos anos, por meio da cobrança de tarifas aos usuários, por meio da cobrança do pedágio, esse valor, né, que foi investido, ele é amortizado, né, e o que a gente tem é como se você tivesse, né, pagando, cada usuário pagando um pedacinho dessa conta, desse investimento pesado que foi feito no princípio do contrato, e o investimento é amortizado e rentabilizado, né, por meio dessa cobrança, né, dessas parcelinhas de cada um dos usuários ao longo de 20, 30 anos de contrato. Então, quando o concessionário perde por qualquer motivo, né, a possibilidade, quando ele perde a oportunidade, né, de explorar o serviço de maneira que ele possa, né, amortizar o investimento, quando o contrato, por exemplo, é cortado, a, de repente se extingue por qualquer motivo, ele tem direito, pela perda da oportunidade de amortizar e rentabilizar o seu investimento, ele tem direito a uma indenização. A indenização pelos investimentos que não foram amortizados, né? Eu gosto de usar o termo amortizado porque é o termo mais atual, apesar da lei falar em amortizado e depreciado. A gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, né? Então, se trata de um contrato amplamente deficitário para o concessionário nos primeiros anos, né? Ele faz um esforço de fazer investimento nos primeiros anos, mas esse contrato é deficitário, e ele precisa de toda a extensão do contrato para amortizar o seu investimento. Então, se você tem um corte do contrato, uma extinção do contrato por qualquer motivo, antes do prazo final, isso gera o direito à indenização por investimentos não amortizados. Aí tem uma outra situação, que é a situação dos contratos que não prevêem a amortização do investimento no termo do contrato, né? Essa situação é cada vez mais rara no país, mas ainda existem contratos em alguns setores que
não prevêem a amortização dentro do contrato. Então, nesse caso, você vai ter indenização ao termo do contrato, né? Então, você tem essas duas possibilidades no nosso sistema. Quando a gente fala em indenização por investimentos não amortizados, hoje em dia, olhando o conjunto de contratos que são celebrados, é cada vez mais comum que a gente esteja falando de término, indenização por término antecipado do contrato, tá? Mas existem algumas poucas situações em que a gente está falando de indenização ao termo do contrato. Aí vale a pena, talvez, até entrar em mais detalhes para explicar isso. É que, quando você fala, por exemplo, do setor como setor de rodovias, e vários outros setores acompanharam essa lógica do setor de rodovias, o que se diz no contrato é que todos os investimentos que estão ali previstos serão amortizados ao termo do contrato. Quando chegou o término do contrato, tudo que se cobrou de tarifa ao longo daquele contrato, a presunção é de que aquilo amortizou os investimentos que estavam previstos originalmente naquele contrato. Então, é por presunção que se, digamos assim, anula nos contratos em geral, na grande maioria dos contratos, por uma regra contratual que faz essa presunção, que se anula esse direito à indenização no termo do contrato. E a grande maioria dos contratos existentes de concessão e PPP entre nós trata desta maneira o tema indenização ao termo do contrato. Você não tem direito à indenização ao termo do contrato, a não ser que, ao longo do contrato, as partes tenham pactuado uma indenização, porque, por exemplo, foi necessário incluir o investimento faltando 4 anos para terminar o contrato, e não havia como amortizar esse investimento em 4 anos. Aí as partes pactuam uma indenização ao termo do contrato, mas isso tem sido cada vez mais raro entre nós, tá? Porque mesmo quando se pactua um investimento no período final desse tipo de contrato, o que se faz é estender o prazo do contrato de maneira que você consiga amortizar dentro daquele contrato, sem que haja o pagamento de indenização ao termo do contrato, tá? Então, então essa é a situação mais comum, mas há outra situação que existe, por exemplo, no setor de saneamento, no setor de distribuição de energia, que é a previsão de que, ao longo daquele contrato, o investimento não será todo amortizado e que, portanto, ao final daqueles contratos de concessão de energia e no setor de saneamento, geralmente com empresas estatais, ao término, portanto, desses contratos, haverá um saldo a ser indenizado à concessionária privada no setor de energia ou à empresa estatal no setor de saneamento. Nesses dois setores, é muito comum que ocorra isso, é muito comum que exista essa previsão. No caso do setor elétrico, inclusive, tem toda uma estrutura institucional por trás dessa decisão para que haja recurso, né, reservado para fazer a indenização por investimentos não amortizados ao termo dos contratos. No setor elétrico, eu não sei se vocês já perceberam que na sua conta de luz tem um valorzinho lá chamado reserva de reversão. Um pedacinho da sua conta de luz vai para um fundo separado que é destinado ao momento em que esses contratos terminarem, ao pagamento da indenização aos concessionários no momento em que esses contratos terminarem. Chama-se reserva de reversão, e a última vez que eu olhei, a gente estava com mais de 20 bilhões, lá nessa bem mais de 20 bilhões de reserva de reversão, de valor de reserva de reversão disponível para fazer a reversão de contratos de concessão de distribuição e de geração também, alguns entram nessa reserva de reversão. Então, você tem essas duas situações separadas, né? Mas voltando agora à estrutura dos contratos, né? Então a gente está falando de contratos que são amplamente deficitários nos primeiros anos, e isso gera. A gente está falando de um contrato em que o concessionário, para receber de volta o que ele investiu, isso ocorre geralmente depois do 9º ano. O payback desse contrato, para usar a linguagem técnica, né? O payback desse contrato, quer dizer, o momento que o concessionário consegue arrecadar com a tarifa ao usuário ou com pagamento, com recebimento de contraprestação pública, o momento que ele consegue receber de volta o que ele investiu,
é geralmente depois do 9º ano. E aí é que o contrato começa a ser verdadeiramente lucrativo, e ele é muito lucrativo apenas no final do contrato, para você ter uma lucratividade média que seja adequada à rentabilidade esperada de um investimento com aquele nível de risco. Né? Bom, qual é o incentivo que um contrato com essa estrutura cria? E aí a gente passa para a próxima lâmina. Cria um incentivo muito grande à conduta oportunista do poder concedente. Porque é muito fácil o poder concedente deixar o concessionário fazer um monte de investimento na infraestrutura, a infraestrutura fica maravilhosa, e aí na hora que ele começa propriamente a poder cobrar a tarifa, cobrar uma tarifa maior, porque geralmente após investimentos tem lá um degrauzinho, né, de subida do valor da tarifa, na hora que ele começa a cobrar a tarifa mais alta, né, a tarifa que vai permitir a ele amortizar aquele investimento, é muito comum o poder público não reajustar a tarifa contra a inflação, não reequilibrar o contrato, ou seja, não compensar o concessionário pelos riscos que são do poder público. Criar empecilho para a cobrança de tarifa. A gente tem casos clássicos no Brasil. Né? O Paraná talvez tenha sido o estado que nos deu mais casos clássicos em relação a empecilhos para a cobrança de tarifa. Mas a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro também já fez das suas em relação a isso. No caso do Paraná, né, tanto Requião quanto Jaime Lerner ficaram muito famosos, né, por simplesmente cortar a possibilidade de cobrança de pedágio quando se aproximava das eleições. Né? E digamos assim, nesse cardápio de condutas oportunistas, né, que a estrutura econômica das concessões incentiva, né, o término antecipado do contrato é uma dessas condutas. Né? Você, depois que o concessionário fez investimento, melhorou a infraestrutura, você simplesmente termina o contrato e deixa o concessionário na mão, esperando a indenização, esperando o pagamento eventual da indenização, que geralmente não é prévio. Né? No nosso sistema, ela só é prévia no caso de encampação ou no setor de saneamento, que ela é condição, pelo artigo 42, parágrafo 5º lá do novo marco legal de saneamento, ela é condição para que o novo concessionário possa assumir a operação do projeto. Né? O novo concessionário só pode assumir se pagar a indenização ao anterior. Então, são os únicos 2 casos. Em todos os outros casos, a indenização por investimentos não amortizados, não é prévia. Mas, de qualquer modo, mesmo não sendo prévia, ela é uma proteção contra esse oportunismo, né, do término antecipado do contrato, ou da decisão de término antecipado do contrato, que o concessionário não tem como controlar. Né? É uma proteção extremamente importante, porque é um risco que ele não tem como gerir. Bom, aí, saindo um pouco da estrutura do contrato agora, para falar um pouquinho do histórico dessa discussão entre nós. Como é que a gente começou a discutir isso? Como o Igor estava falando, né, e antes de vocês entrarem, um pouquinho antes das 7 horas, a gente estava comentando com eles, e a gente não... no Brasil é muito difícil você discutir na modelagem de contratos assuntos que são assuntos cujos efeitos são daqui a 15 anos, 20 anos. Né? Quem está modelando um contrato geralmente está preocupado com as coisas que são necessárias para o contrato ir para a rua, para ir para a licitação. Né? Dificilmente você vai ter uma discussão sobre o que vai acontecer dali a 20 anos, 30 anos. Indenização por investimentos não amortizados é uma dessas coisas que é sempre relegada ao final da reunião, né? E aí você trata em 2 minutos porque todo mundo já está cansado e precisa ir para casa. Então as nossas regras sobre isso sempre foram regras com muito pouco, eu diria assim, muito pouco aporte dos especialistas, porque eram regras que simplesmente copiavam o que estava na lei 8987, que tem muito pouca coisa lá, a gente vai ver daqui a pouco, na lei 8987 e na lei de concessões, e repetia ali mais ou menos o que estava na lei, agregando um outro ponto, mas sem se dar conta da
complexidade econômica e jurídica da realização dessa indenização, sempre supondo que não seria necessário fazer essa indenização, porque os contratos não iam terminar antecipadamente, e no termo do contrato, se tivesse que acontecer, era uma coisa para a próxima geração decidir, e por isso quem estava ali não tinha que se preocupar, porque seria uma coisa daqui a 30 anos. Né? Então, a gente passou pelo término dos contratos ao longo dos anos 2000, né, primeira década dos anos 2000. A gente passou pelo término dos contratos do setor de saneamento, né, aqueles contratos que vinham do Planasa, contratos das empresas estatais. Vários deles foram renovados. Os que não foram renovados, né, sob a forma de contratos de programa, os contratos de concessão do Planasa, termos de concessão, contratos de concessão, têm nomes diferentes, mas eram equivalente aos contratos de programa que se tinha na década de 70, né, quando se fez o plano de expansão da rede de água, que foi um plano federal implantado por meio da criação das empresas, das companhias estaduais de saneamento. Né. Teve muito sucesso na expansão da cobertura de água, mas muito insucesso na cobertura de esgoto. Né. E a gente percebe isso muito claramente nos dados hoje no setor de saneamento. Esses contratos começaram a se extinguir e as regras que tinham nesses contratos eram piores ainda do que as regras que tinham na lei, que tem hoje na Lei 8987. Né? Eram contratos que às vezes não tinham cláusulas sobre isso, sobre esse direito de indenização. E o que aconteceu na maior parte dos casos, quando os contratos não foram renovados, a grande maioria foi renovado, mas os que não foram renovados, e acompanhei alguns casos aqui em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais foram pouquíssimos que não foram renovados com a Copasa, Copanor. Os que não foram renovados foram para o judiciário, e com o tempo o STJ consolidou, porque sempre o pleito das empresas estaduais era de tentar parar, né, parar as tentativas de licitação pelo município, né, quando o contrato terminava, o município caminhava na direção de uma licitação, uma nova licitação, as empresas estaduais tentavam parar essa licitação dizendo que tinham direito à indenização por investimentos não amortizados e que isso era condição para a nova licitação. O STJ, ao longo dos anos 2000, na primeira década ali dos anos 2000, consolidou a posição no sentido de que o município podia retomar a concessão, fazer uma nova licitação, e a discussão sobre indenização à empresa estadual de saneamento essa ia para as vias ordinárias e, portanto, não podia impedir a retomada e a nova licitação. Isso deu origem a processos completamente diferentes, né, aleatórios, em judiciários de pequenas cidades do interior, sobre indenização por investimentos não amortizados, que nada contribuíram para o aperfeiçoamento das nossas práticas. Né? Você vai ter a minha experiência em relação a isso, é que o juiz lá da comarca, da cidade do interior, na hora de nomear um perito para definir uma indenização desse tipo, ele vai nomear o perito que foi colega dele, que tem uma relação de confiança, e muitas vezes a pessoa tem menor capacidade, o juiz não sabe nem o suficiente para escolher um perito que tenha conhecimento suficiente para lidar com um caso desse tipo. E o resultado é que você pega os processos e as decisões são aleatórias e você não consegue extrair sequer uma unicidade em relação à metodologia, digamos assim, econômico-jurídico-financeira que foi utilizada nesses casos. Né? Então, foi uma experiência que aconteceu entre a gente, mas que não teve o poder de consolidar ou de aperfeiçoar as nossas práticas. Mais para frente um pouquinho, no setor elétrico, houve a MP 579, que criou, no governo Dilma, muito criticada, e que criou um critério para indenização no caso do setor elétrico. Né? E esse critério a gente vai ver mais um pouquinho para frente, é o critério do valor dos bens, né? Do valor de reposição dos bens. E aí teve todo o esforço da ANEEL de dar concretude a esse critério. A ANEEL desenvolveu uma série de resoluções com vários absurdos técnicos, em minha opinião, mas a gente teve uma
primeira experiência, né, de desenvolvimento por pessoas tecnicamente qualificadas de regras de indenização por investimentos não amortizados, usando o critério, que é o critério, em minha opinião, mais inadequado, e eu vou dizer daqui a pouco para vocês por quê, usando como critério a reposição, o valor de reposição dos bens. Então, essas foram as experiências que a gente teve aí no passado relativamente recente em relação a esse tema. A seguir, bom, mas essas experiências foram setoriais, e elas não se comunicaram com os outros setores, nem trouxeram mudança em regras nos outros setores. Os contratos dos outros setores continuaram sendo feitos alheios a essas experiências, né? Em 2018 e 2019, por conta da crise que a gente sofreu em 2015 e 2016, vários contratos no setor rodoviário e no setor aeroportuário, aqueles contratos celebrados, eu vou tirar aqui, estou sentindo calor, mas fiquem tranquilos que eu só vou tirar essa camisa. Vários contratos ali celebrados em 2012 e 2014, eles estavam com problemas, né, por conta foram celebrados em um momento de crescimento acelerado da economia e, no princípio da sua execução, se defrontaram com a maior crise da história do país, né, esses contratos, começou a ficar claro ali por volta de 2016, 2017, que esses contratos não seriam executados, seria impossível executá-los conforme eles foram desenhados, né? E desde aquela época, né, eu cheguei a publicar vários artigos sobre esses contratos, eu defendia que era necessário renegociá-los, né? Estamos em 2023 e o TCU, finalmente, agora um mês atrás, decidiu que faz sentido renegociá-los. Um pouquinho atrasado, né? 2016, para qualquer especialista, estava claro. Mas para o TCU, os problemas desses contratos não eram a simetria entre o cenário em que eles foram desenhados e o cenário em que eles foram executados. Não era essa simetria. Para o TCU e para boa parte da doutrina jurídica, né? Tem muita gente hoje fazendo oba-oba com renegociação desses contratos, mas para boa parte desse pessoal, os problemas desse contrato não eram um problema de assimetria de cenários, era um problema decorrente da Operação Lava Jato, da corrupção encontrada pela Operação Lava Jato. Mas se você for aprofundar, nesses contratos não tem problema de corrupção, né? Não tem, ou pelo menos nenhum problema de corrupção achado pela Operação Lava Jato, nenhum problema de corrupção relevante que levasse ao ocaso desses contratos e às dificuldades de execução desses contratos. Então, era realmente um problema de assimetria de cenários que demandavam, em qualquer lugar do mundo, contratos feitos com a ideia de que o país cresceria 4% ao ano e depois, na execução, tem uma depressão econômica de 7% ao ano, você tem que renegociar, é inviável você manter esse contrato de pé. Então, naquele momento, no auge do lavajatismo, 2017, 2018, Lava Jato ainda sem nenhum questionamento, sem ninguém vendo os problemas lá das decisões do Sérgio Moro, com a presunção de que todo mundo no setor de infraestrutura era corrupto, agentes públicos e agentes privados, se resolve que esses contratos têm que ser extintos, seja por meio da relicitação, seja por meio da caducidade. Várias vezes se tentou renegociar, o próprio ministro Tarcísio, quando assumiu o cargo, no discurso de posse dele, disse que ia renegociar esses contratos, mas eu acho, né, aí eu não tenho absoluta certeza, mas eu acho que ele foi atropelado pelas dificuldades que existiam naquela época com o TCU, com os órgãos de controle, e resolveu, portanto, que esses contratos tinham que ir à extinção, seja por relicitação, seja por caducidade, e aí passou-se o bastão para as agências reguladoras, ANAC e ANTT, redigirem regras sobre a indenização por investimentos não amortizados, né? O que era estranho, né? Essas regras faziam sentido apenas para relicitação, né? Porque na relicitação, quando você adere à relicitação, você dá o assentimento à regra, né, de indenização e que o governo estabelece, né? Na hora da adesão à relicitação, você está aderindo também à regra que está prevista para isso. Mas em relação às outras hipóteses de extinção antecipada, inclusive a própria caducidade,
não fazia sentido que essas agências estabelecessem regras abrangendo isso, porque as regras em tese estavam no contrato, e a agência não pode mudar isso unilateralmente, né? Seria uma alteração unilateral de condição econômico-financeira do contrato, que sempre foi proibido no nosso sistema jurídico, né? O último dispositivo, assim, muito claro, tem um dispositivo na 1433, eu já não lembro, ainda não lembro de qual o número, mas na Lei 8.666 era o 58, parágrafo 1º, que dizia isso com todas as letras. Bom, naquele contexto foram feitas regras sobre indenização por investimento na amortizada da ANAC e da NTT, elas são muito parecidas, se você botar lado a lado, vocês vão ver que elas praticamente foram, dá a impressão que vieram de uma mesma minuta, né? E eram regras que claramente tinham um déficit técnico, né? Muito ruim do ponto de vista técnico, porque ela mistura vários dos critérios de indenização por investimento não amortizado, sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco. Ela faz uma mistura meio incompatível, né? Difícil de você tecnicamente sustentar aquela mistura. E se você me perguntar qual é o elemento em comum, é que elas tentam empurrar a indenização para o menor valor possível. Eram agentes públicos fazendo regras sobre indenizações que eles tinham que calcular e que eles iam ter que assinar embaixo para pagar para empresas que supostamente estavam envolvidas na Lava Jato, ou pelo menos que os seus grupos econômicos tinham algum envolvimento com a Lava Jato no ambiente de lavajatismo, né? Então, as regras foram regras para empurrar para baixo esses valores, porque ninguém queria assinar nada, e a suposição é que tudo aquilo estava acontecendo por conta da corrupção desses grupos econômicos, e o agente público nessa situação não queria de forma alguma parecer que estava dando benefício para uma empresa que tinha já a fama de ser corrupta, sob pena dele, agente público, parecer que estava envolvido na coisa toda. Então, a gente teve uma retomada dessa discussão num ambiente completamente ruim para isso, e gerou regras com qualidade muito ruim. Bom, então esse foi o histórico de retomada disso. Hoje a gente tem regra na ANAC, na NTT, que são essas regras de 2019, muito ruins. Tem a regra da ANEEL, que é um pouco anterior, que é a regra que trata de valor de reposição de bens, com critério de valor de reposição de bens. A ANAC e a NTT faz uma mistura entre os três critérios, sempre buscando o preço mais baixo. Mas a gente volta a falar disso quando a gente for falar do critério. Vamos olhar qual é a base legal para essas indenizações, né? É importante a gente ver como é que a nossa lei tratou esse tema, né? Porque ela vai dar a moldura dentro da qual a gente deveria sempre trabalhar, né? Você pega o artigo 36 da Lei 8.987, é o texto principal sobre isso. E olha como ele é curto e olha como ele fala pouco, né? A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Então, ela fala no momento da indenização, né, no advento do termo contratual, pode ser antecipado ou até o final, né, far-se-á com a indenização das parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis. Veja, ela está falando do momento do pagamento, tá? Reversão no advento do termo contratual, está falando do momento do pagamento, né? Reverte e você faz o pagamento da indenização. A interpretação padrão disso entre nós é que porque você está pagando no momento da reversão, você está pagando pelos bens. Só que se você presta atenção na linguagem do dispositivo, eu acho que dá para ver claramente que você não está pagando pelos bens. A indenização é dos investimentos, não é dos bens, dos investimentos vinculados, não é investimento em bens, é vinculados a bens reversíveis. Então, o centro é a noção de investimento. Você está indenizando o desembolso que foi feito em vista da possibilidade de gerar receitas com aquele ativo. É isso que você está indenizando. Você não está indenizando, você não está fazendo como uma desapropriação em que você recebe o bem e paga por ele. Não é isso. Não é essa a lógica aqui, em minha opinião. Mas eu sei que eu divido da grande maioria das pessoas que leem esse dispositivo, né? Então, para mim, o centro
daqui do direito é um direito à indenização por investimentos não amortizados, vinculados a bens reversíveis. Bens está lá na outra ponta. O mais importante é indenizar o investimento. Né? Isso pode não parecer que faça diferença, mas vocês vão ver logo mais que faz muita diferença. Uma coisa importante a se notar é que aquele dispositivo, o artigo 36, ele se aplica a todos os casos de indenização, tanto no termo do contrato, que está lá expressamente no termo do contrato, quanto em todos os casos de extinção antecipada do contrato. Né? Em qualquer caso, é aquele mesmo dispositivo que trata da indenização. Né? Não há um critério diferente para a indenização em cada caso. Não, se a culpa foi do concessionário, é uma indenização básica. Se a culpa foi do poder público, a indenização é outra. Não. É o mesmo dispositivo. Né? Então, o que há na lei é apenas a previsão de que quando é um caso de caducidade, ou seja, quando o culpado é o concessionário, é descumprimento do concessionário, ele vai ter que se descontar desse valor base da indenização, que é uma só, como eu falei, para todos os casos, descontar desse valor base as multas, as penalidades e os danos causados pelo concessionário ao poder público. Mas o valor base é o mesmo. Do mesmo jeito, se você for para a encampação, hipótese de encampação, que é o término político por vontade do poder público, que exige lei autorizativa prévia e pagamento prévio da indenização, a indenização base é a mesma. É evidente que os contratos podem prever diferenças entre essas indenizações, não tem a menor dúvida em relação a isso. Mas do ponto de vista legal, a gente está falando do mesmo indenização base. É uma indenização para cobrir um risco que o concessionário não controla, que é o risco do seu contrato extinguir sem que ele tenha amortizado os recursos. E estou falando, sobretudo, do caso de indenização de extinção antecipada. Né? A extinção antecipada tira a possibilidade do concessionário de buscar a rentabilidade que ele queria ter com aquele investimento. E é a retirada dessa oportunidade e da margem à indenização. Por isso, eu acho que a melhor forma para a gente pensar a indenização do ponto de vista jurídico e econômico-financeiro, e aí estou falando os dois juntos, né, econômico-financeiro e jurídico, a melhor forma para a gente pensar a indenização é pensá-la como um reequilíbrio no momento da extinção do contrato. Esse é o modo que me parece mais compatível com o que está na lei, né, porque a indenização é única e você vai ter somente variações para cada uma das hipóteses a partir de um mesmo valor, de um valor da indenização que é devida por esta hipótese de tirada do concessionário da oportunidade dele levar o contrato ao seu termo e, portanto, da oportunidade dele rentabilizar o investimento que ele fez. Me interrompam se quiserem, tá? Não fique à vontade, eu não tenho problema de desviar para responder perguntas. Bom, aí eu entro nos critérios. Vou falar muito rapidamente deles para a gente conseguir ficar aqui 1 hora à disposição e aí abrir para a gente conversar sobre qualquer dúvida ou sobre qualquer ponto mais específico. Bom, se você pensa a indenização como uma espécie de reequilíbrio pela extinção antecipada do contrato, reequilíbrio pela não amortização dos investimentos, eu acho que a melhor forma de você calcular essa indenização é você usar o plano de negócios para efeitos regulatórios, supondo que o contrato tem plano de negócios para efeito regulatório. Se não tiver, aí você tem um outro problema que que é viável superar, mas que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque aí é uma outra discussão. Mas, supondo que tem plano de negócio, e eu defendo que os contratos tenham plano de negócio, eu acho que hoje em dia eu acho absurdo o que se faz no Brasil de colocar nos contratos que o reequilíbrio é exclusivamente por fluxo de caixa marginal e o poder público não tem nenhuma programação formal
do que é que vai ser feito ali em termos de investimento, qual é a rentabilidade esperada, quais são as receitas. O poder público não tem hoje em dia, na maior parte dos contratos, qualquer programação, não é? Qualquer instrumento regulatório que lhe permita ter conhecimento e fazer a alteração consciente do que é que se faz naquele contrato, né? Do que se fará com aquele contrato. Então, se o contrato tiver um plano de negócio, é extremamente fácil de você calcular a indenização e, em minha opinião, é a melhor forma de você calcular a indenização. Se você pegar um plano de negócio de um contrato de 30 anos e cortar ele no 15º ano, desconsidera todo o restante do contrato. O que você tem que fazer, né, para calcular a indenização devida por investimentos não amortizados é definir qual é a receita que o concessionário teria que receber no ano 15, que levaria a sua taxa interna de retorno para a taxa interna de retorno prevista originalmente no contrato, quando ele tinha 30 anos. Então, você simplesmente devolve ao concessionário a entrada de receita, que é a indenização, devolve ao concessionário a situação que era a situação esperada, que era a situação que estava prevista, porque ele não teve a oportunidade de buscar a situação que estava prevista, né? Essa indenização feita dessa forma ainda tem uma outra vantagem, que eu acho a maior das vantagens. Ela é neutra em relação à performance do concessionário. Ela neutraliza. Se o concessionário foi muito eficiente na sua execução do contrato, naqueles 15 anos, ele vai ganhar com essa eficiência. Ele vai ter um ganho adicional, porque ele foi mais eficiente do que as rubricas de custo que estão ali previstas. Ele está ganhando mais do que o que você está vendo, porque ele foi mais eficiente. Se ele foi ineficiente, ou seja, ele, por exemplo, as rubricas de custo dele, ele custou mais o investimento do que estava previsto ali, também não tem problema. Ele vai perder com essa ineficiência, ele vai sair perdendo por conta dele ter sido ineficiente. E sua indenização é fixa. É fixa, supondo que foi feito investimento, que foi feito investimento previsto originalmente no contrato. Então, eu acho esse o melhor instrumento para você fazer, para você calcular a indenização por investimento não amortizado. É o que se chama de critério financeiro e você usa para isso o plano de negócios contratual. Se você não tem, como eu falei, aí é uma outra discussão de como você vai gerar esse plano de negócio em casos que não tem, que aí realmente é mais complicado. O outro critério possível é um critério contábil. É você pegar a contabilidade da concessionária e indenizar conforme, né, o que ele investiu, o que ele gastou, né, e que foi ativado, né, na contabilidade atual, esses desembolsos, né, que são considerados investimentos, eles são ativados como ativos intangíveis ou ativos financeiros, a depender de se a amortização disso for via cobrança de tarifa, aí ele é ativo intangível. Se for via pagamento, né, de contraprestação pública, ele é ativo financeiro. Então, você pegaria os valores do seu ponto de partida para definir a indenização, seria na contabilidade da concessionária o valor do seu ativo intangível e do seu ativo financeiro, né? Né? Porque em alguns casos, por exemplo, a concessão patrocinada, você vai ter os dois, né? Na concessão comum de rodovias, por exemplo, que é o exemplo que a gente estava dando, você vai ter só ativo intangível. Por que é que eu não gosto dessa hipótese, né? Por que é que eu não gosto de usar esse critério? Porque é um critério que cria incentivos adversos, né? Os incentivos são desalinhados com os incentivos que você quer dar a um concessionário em qualquer concessão, né? Se o concessionário foi ineficiente e gastou mais com investimento, neste caso, usando o critério contábil, a indenização dele vai ser maior. Então, o cara foi ineficiente e você compensa ele pela ineficiência. Por outro lado, se ele foi eficiente, ou seja, ele gastou menos do que estava previsto, ele vai receber uma indenização menor, né?
Então, eu acho que é um critério que não premia a eficiência, e, portanto, está descolada dos incentivos que, num contrato celebrado conforme melhores práticas, deveria ser corrigido. Aí tem uma outra série de, de, de discussões, né? Eu estou tentando não entrar em detalhes, passar para vocês as grandes linhas em relação a esses temas, mas, por exemplo, é, as rubricas contábeis elas não corrigem, né? Elas não têm correção monetária, elas são valores históricos. Então, a outra discussão, na hora que você vai indenizar, é como é que você vai corrigir isso, né? Corrigir esses valores, que é algo, uma discussão que é uma discussão difícil de resolver se não tiver regra no contrato, né? Vai ser sempre algo estimado, alguém, um juiz ou alguém vai estimar qual é o critério razoável de correção. E nossos contratos, em regra, não tratam desses temas, né? Não olham essas dificuldades concretas. Maurício, Diga. só uma dúvida aqui. Então, dentro desse raciocínio, se eu tiver indenizando um investimento que não estava previsto lá no plano de negócio, não estava previsto no contrato, mas que por uma questão de atualidade ou de continuidade do serviço, o poder concedente expressamente autorizou que que a concessionária fizesse aquele investimento. Então, na sua visão, eu teria que, com base nele, primeiro alterar o plano de negócio para poder depois aplicar, ou como ele é um investimento específico, eu teria que usar para ele um critério contábil apenas, só para ele, só para aquele investimento. Olha, os investimentos são incluídos depois, eles deveriam ter um tratamento dentro do contrato. Se ele for incluído depois e você tem um plano de negócios, esse investimento tem que constar dentro do plano de negócios, né? Para você ver qual o tamanho da tarifa para amortizar aquele investimento. Depende, Igor, para responder a você, eu tinha que ver como é que foi tratado isso na inclusão. Como é que geralmente se faz? No contrato de concessão de rodovia, a presunção é que todos os investimentos estarão amortizados no término do contrato. O que é que significa do ponto de vista assim, da conduta financeira na hora que você inclui um novo investimento, seja porque o poder público definiu que ele tem que ser incluído, seja porque as partes acharam que era um investimento necessário, né? Na hora que você põe esse investimento dentro do plano de negócios, o que é que acontece com a rentabilidade do concessionário, supondo que você vai manter a mesma tarifa? A rentabilidade dele cai. Então, você vai fazer um dos recursos para fazer essa rentabilidade voltar àquela que estava originalmente estimada. Estender o contrato, aumentar a tarifa, reduzir um outro investimento, você vai tomar a conduta que for necessária para que, no término do contrato, você tenha esse investimento amortizado e o concessionário esteja com a rentabilidade, do ponto de vista do plano de negócio, a rentabilidade real é outra coisa, a realidade não se comporta como plano de negócio, o plano de negócio é só um instrumento para você fazer essas inclusões e exclusões. Do ponto de vista do plano de negócio, ele está equilibrado, ou seja, com a rentabilidade que estava prevista originalmente, né? Isso, novamente, na prática não significa nada, pode ser que ele tenha uma rentabilidade muito maior do que está no plano de negócio ou muito menor, né? É apenas um instrumento para você ter um controle do que você está fazendo do ponto de vista econômico-financeiro com o contrato, né? Mas é como se você estivesse trabalhando no planejamento do contrato. Na realidade, ele pode ser mais eficiente ou menos eficiente do que aquele planejamento, né? Então, é isso que se faz geralmente nesse tipo de contrato. Em outros tipos de contratos, vamos pegar os contratos de saneamento das empresas estatais. Durante os processos de revisão ordinária das empresas estatais, é comum que se insira um novo investimento e que esse novo investimento não seja viável de amortizar mantendo a tarifa que ela pratica. E pode ser que a agência reguladora entenda que não vale a pena aumentar a tarifa, que deve manter a tarifa, e aí a suposição é que quando chegar ao termo do contrato vai haver uma indenização desse investimento que não se amortiza até o final da concessão com aquela tarifa, que é a tarifa que a estatal cobra, né? Então, tem formas diferentes de você lidar, a depender do setor. Tá? Bom, vou passar direto para o critério econômico, sem entrar em mais detalhes em relação ao critério contábil, só para vocês entenderem a lógica, e depois a gente volta e aí qualquer coisa a gente trata de detalhes. Bom, o último critério
talvez o que, minha opinião, cria mais distorções, minha opinião não. Eu e Felipe Sandi, a gente fez uma série de simulações com todos esses critérios, e esse é o que de longe criava mais distorções. A gente fez até uma apresentação anos atrás para a Gersa, era uma apresentação muito numérica, não sei se é uma apresentação para a gente fazer aqui na OAB, mas se vocês quiserem, a gente pode eventualmente até marcar um dia de fazer isso, mas era a apresentação com simulações, né? Simulações de como é que cada critério se comportava vis-à-vis o investimento, o modo como o concessionário se comporta. A gente ficou de transformar isso em artigo, nunca tivemos tempo, vai para dentro do livro que a gente está escrevendo e que deve demorar aí pelo menos um ano para a gente terminar. A gente está no 3º capítulo agora. Que é um livro sobre reequilíbrio, mas aí a gente trata a indenização como uma continuidade do reequilíbrio. Bom, aqui a ideia é que você vai indenizar, critério de indenização é o valor de reposição dos bens que o concessionário adquiriu, né, os bens reversíveis que o concessionário adquiriu. A suposição aqui é que você tem que indenizar bens, né? Você não tem que indenizar investimento. A interpretação, falar para vocês que isso fazia uma enorme diferença, e de fato faz. Por quê? Porque quando o concessionário começa a fazer investimento, quando ele adquire os bens, ele faz um esforço financeiro de obtenção de capital próprio e capital de terceiros, né? Tanto quanto possível ele tenta obter capital de terceiros, que é mais barato, né? Para fazer o investimento, para desembolsar, para melhorar aquela infraestrutura, para expandir uma infraestrutura existente. Então ele faz esse desembolso. Quando ele faz o desembolso, cada momento que ele faz o desembolso, o valor do bem que ele adquiriu ao longo do contrato só faz cair, né? Pela própria depreciação física, né? Ele vai ficando pior, ele vai sendo usado e, portanto, o valor dele vai caindo, né? Por outro lado, o compromisso assumido pelo concessionário, do ponto de vista financeiro, para obter os recursos para fazer esse investimento, esse compromisso só faz crescer, né? Ele vai assumir uma dívida, né, conjunto das dívidas dele, estou falando de dívida não só no sentido de capital de terceiro, mas no sentido também de capital próprio, então, o conjunto do esforço financeiro dele vai corrigir a razão do que a gente chama hoje em dia de WACC, né? Weighted Average Cost of Capital, né? O custo ponderado de capital do concessionário. Então você tem uma verdadeira boca de jacaré em que o bem que ele comprou vai caindo e o compromisso que foi gerado para comprar esse bem vai crescendo, né? E aí, dependendo do momento em que você corta o contrato e que tem a extinção antecipada do contrato, essa conta é uma conta que não fecha de jeito nenhum. Dependendo do momento, o valor do bem já caiu bastante, mas o valor daqui de cima, né, do esforço financeiro para obter os recursos, não foi ainda reduzido pela geração de receitas. E você tem um descasamento muito relevante, de maneira que o concessionário ele não consegue sequer pagar a sua dívida com o valor da indenização. Não é que ele saia do 0 a 0, ele não consegue pagar a dívida. A gente tem um exemplo recente disso, de discussão desse tipo. Se vocês pegarem, eu fazia um podcast com 2 amigos especialistas no setor de infraestrutura, né, chamado Infra em Pauta, e um dos episódios a gente comenta o caso da indenização por investimentos não amortizados de Viracopos, né, na eventual adesão à relicitação do aeroporto de Viracopos, em que acontece exatamente isso, né? Você tem o valor estimado da indenização, conforme os critérios que a ANAC propunha, né, que estão previstos hoje na regra da ANAC de 2019, é um valor que não consegue pagar sequer a dívida, não conseguia pagar sequer a dívida de Viracopos, né? Exatamente porque a gente está lidando com a lógica desse tipo de indenizar bens num contexto em que o concessionário não entrou na concessão para especular com o valor de bens ou com a diferença de custo de bens, de valor no tempo do bem, vis-à-vis o valor da dívida. Não é isso.
concessionário tem que sair indene, né? Porque ele perdeu a oportunidade de rentabilizar aquele projeto conforme ele tinha planejado. Né? De maneira que esse critério me parece o pior critério possível, mas é, por exemplo, o que a agência mais sofisticada, federal, a ANEEL, utiliza. Não foi bem uma decisão da ANEEL usar esse critério, né? Vem da MP 579 e ela teve que, né, providenciar os meios técnicos de efetivar um critério que veio nessa medida provisória. Mas é um critério que é usado hoje pela ANEEL, pelo setor elétrico, e que cria uma litigiosidade enorme, porque evidentemente não é adequado. Fora as ficções, né? No setor elétrico, novamente, eu não entrei muito aqui em detalhes sobre cada uma das regras, da ANAC, da NTT, da ANEEL, porque não daria tempo de explorar especificamente cada uma delas, mas no caso da ANEEL, tem umas coisas esdrúxulas. Quando você vai olhar em detalhe, tem uma coisa esdrúxula. Vocês sabem que a gente tem hidrelétricas no Brasil de 50, 60 anos atrás. Né? Aí como é que você vai calcular o valor de reposição de uma turbina de uma hidrelétrica dessa? Né? Primeiro assim, que já não se constrói hidrelétricas como se construía 60 anos atrás. As regras ambientais não permitem. Então você tem que começar a criar equivalências entre aquelas turbinas que estão instaladas lá naquela hidrelétrica e as turbinas que existem hoje no mercado. E aí fazer uma ficção de que você está amortizando em 60 anos a turbina que existe hoje no mercado. A ANEEL faz isso. Tá? Faz esse tipo de ficção, que você olha, tá? Tem uma tabela criando, dizendo como você deve... Tais e tais turbinas da Siemens, produzidas em 1960, qual é o equivalente hoje? Qual é a regra de amortização para essa turbina, considerando o que você tem hoje no mercado? É nesse nível de ficção o que a gente faz para definir o valor de indenização no setor elétrico. E tem uma tabela lá, e mesmo, né, a evidência, para mim, a evidência da incompatibilidade desse tipo de critério com a natureza de um contrato de concessão, isso continua sendo usado, continua sendo aplicado e criando litigiosidade. Né? Os valores de divergência vão para o judiciário e passam anos e anos em discussão. Gente, era isso que eu tinha a falar sobre esse tema. Eu acho que é um tema que a gente tem que avançar muito. A gente está na pré-história desse tema. E eu queria ficar à disposição de vocês, terminando exatamente no horário que eu tinha planejado, ficar à disposição de vocês para a gente conversar, para a gente discutir, aprofundar, e para voltar aqui, eventualmente, se for para discutir uma coisa mais profunda, né, tentar trabalhar os números do uso desses critérios, etc., para voltar aqui para fazer isso com vocês, para mostrar para vocês como cada critério se comporta na hora que você coloca números reais ou hipotéticos. Maurício, quero agradecer muito. A explanação foi bem direta, bem objetiva. Eu acho que serviu para a gente tirar muitas dúvidas. Eu vou ler aqui duas mensagens que foram postadas. Tem só a identificação do telefone, não da pessoa. Mas aí essa pessoa fala que, apesar da previsão do novo marco do saneamento, o judiciário vem ignorando e mandando transferir o sistema sem indenização prévia. Ela comentou lá no início, quando você falava da regra específica do marco do saneamento, e essa mesma pessoa fala que a ANA adotou esse mesmo critério como regra para o saneamento, critério econômico, né? Tentando avaliar o valor do bem. Vou deixar aberto, então, para perguntas. Quem quiser pode abrir o Eu áudio e mencionar, perguntar, como pode também deixar no chat aqui que a gente faz a pergunta. deixa eu só mencionar o seguinte, em relação à ANA, o que a ANA fez foi uma coisa, assim, tem muitos contratos diferentes no setor de saneamento, né? Você tem os contratos com regulação contratual, os contratos com regulação discricionária. Os contratos por regulação contratual, a ANA não pode criar uma regra
para esses contratos. Contratos, isso aqui é regra sobre temas econômico-financeiros, ela não pode mexer nisso. Ela pode criar um parâmetro, que se as partes quiserem aderir a esse parâmetro, tudo bem, mas ela não pode criar. Então, o que a Ana fez foi uma situação. A Ana está numa situação muito difícil na emissão desse regramento, né? Porque tem muito contrato diferente e o que ela faz pode se aplicar para o futuro. Para o passado, não tem como aplicar. Então, tem uma decisão que eu acho que foi correta, que é tentar colar o sistema de indenização com o modo como os reequilíbrios, com o modo como esses contratos são regulados. Então, em relação às estatais, ela definiu que a avaliação deve levar em conta a base de ativos regulatórios. Isso me parece uma decisão sábia, né? Porque você tentar usar um critério diferente quando você revisa a base de ativos regulatórios das empresas estatais, elas que estão submetidas a revisões ordinárias, né? Porque tem várias que não tem, as agências não conseguem fazer. Mas você faz um trabalho enorme para levantar a base de ativos regulatórios e acompanhar, e depois, na hora de indenização, você deixa isso de lado e vai criar outro critério. Isso realmente não fazia sentido. Então, acho que isso foi uma decisão sábia. Em relação à regulação contratual, aí eu acho que o que ela fez não me agradou, porque tem um pouco de lógica do que eles chamam de valor justo, a tentativa de tratar a indenização como se você estivesse comprando uma empresa, pagando por uma empresa. Isso não faz o menor sentido, né, na minha opinião. Mas, enfim, era só para dizer que eu acho que a Ana estava num terreno muito minado, e em uma parte eu acho que ela tomou a decisão certa, e em outra parte eu acho que ela não tomou a decisão certa. Tem uma pergunta aqui de outra pessoa não identificada que pergunta o seguinte: as decisões recentes do TCU têm chance de serem levadas para futuras revisões da legislação? Eu não conheço as decisões do TCU. Eu não conheço as decisões do TCU sobre isso, para ser sincero. E eu, sendo mais sincero com você, eu acho que o TCU institucionalmente, apesar dele querer se colocar como uma corte, né, acima das partes, o TCU, na hora que ele atua fiscalizando decisões fins de agência reguladora, ele está criando, ele está numa situação facciosa, porque institucionalmente ele foi criado para proteger o erário. A agência, institucionalmente, foi criada para ser uma espécie de juiz na esfera administrativa entre concessionário e usuário e poder concedente. Aí você pega um órgão cuja finalidade é fiscalizar o poder concedente, coloca ele para fiscalizar o juiz. Ou seja, cria uma facciosidade, né, na direção do poder concedente, né? Então, acho que o TCU não está aparelhado institucionalmente para isso. Agora, já essa discussão talvez já tenha passado e eu esteja no passado, né? Porque ele já tem esses poderes, né? Mas em relação especificamente às indenizações, eu não conheço as decisões do TCU. Aliás, eu tenho até curiosidade, depois disso eu vou correr atrás para ver o que é que tem lá sobre isso. A gente tem aqui, acho que foi quem fez a mesma pergunta, foi o César Menezes, né? Ele fala abertura para renegociação de contrato. Acredito que agora, né? Ele está se referindo a essas decisões recentes, né? Que o TCU está Ah, admitindo a renegociação. Porque se fosse genérico, eu ia falar que as decisões do TCU, muitas vezes, elas dão margem à alteração legislativa para desfazê-las, né? A gente vê é, uma alteração legislativa para desfazer uma interpretação do tribunal. todas essa discussão do TCU sobre renegociação de contratos está sendo feita em cima daqueles contratos de 2012 e 2014, né, de aeroportos e rodovias. A premissa daquela decisão um dos pontos básicos da decisão é a continuidade dos contratos, né? Você renegocia para permitir a continuidade de contratos, que o processo de relicitação e de extinção estava sendo extremamente traumático e difícil, né? Continuidade com investimentos, com novos investimentos, etc. Então, eu não acho que aquilo lá se aplique à discussão de indenização, né? Como eu tenho dificuldade também, né, de pegar aquelas decisões do TCU e usar aquilo. Eu estou em várias arbitragens, né, contra o poder público, contra a União. A gente poderia pegar aquilo para tentar negociar
valores, né, de acordos em arbitragem, mas eu acho que é meio incompatível, porque tudo aquilo foi feito para tentar dar continuidade aos contratos, né? É esse o objetivo daquelas decisões do TCU. Então, não acho muito compatível com a ideia aqui de indenização que tá tratando exatamente da extinção, né, do contrato, né? Temos mais uma aqui, a pessoa te dá, o Caio Freitas, né? Te dá, advogado da Saniago, te dá parabéns aqui pela brilhante palestra e te pergunta, Maurício, se o município não insere no edital regras sobre o pagamento da indenização, o antigo concessionário pode tentar cobrar do novo concessionário mesmo assim? O município não insere na edital regras sobre o pagamento da indenização. Olha, aqui, aqui, problema. Bom, primeiro assim, se não tem previsão de indenização, você tem que pegar e ler o contrato, né, buscar no contrato qual é a premissa que está por trás dele. A premissa é que tudo vai se amortizar ao termo, ou a premissa é que, como é muito comum, por exemplo, nos contratos de programa, que aquilo não se amortiza no termo do contrato e, portanto, tem um direito à indenização. Acho que é preciso olhar não apenas as regras do contrato, mas como o contrato foi regulado. Qual é a premissa econômico-financeira que está por trás, por exemplo, dos processos de revisão ordinária? Foi a premissa de que você não vai conseguir amortizar? Eu acho que, se não tem regra expressa, você tem que procurar o que está por trás, né, da, da, da execução do contrato, da regulação do contrato. Em tese, não tem como ele fazer uma revisão ordinária sem tomar essas decisões, né? Então, olhando a revisão ordinária, em tese, você vai conseguir ver qual é a premissa que está por trás. E aí eu acho que deveria valer essa premissa, né? Ainda que ela não esteja, digamos assim, corporificada com todas as letras e regras bem escritas no contrato. A Luciana Assis pergunta, professor, no seu entendimento, a indenização prévia prevista no artigo 42, parágrafo 5º da Lei de Diretrizes de Saneamento Básico se aplica aos contratos de saneamento antigo? Ou a indenização, nesses casos, deve ser paga nos termos da Lei de Concessões? A indenização prévia será aplicada independentemente da hipótese de rescisão contratual? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Porque há sempre a suposição há sempre a nossa legislação ignora a proteção ao ato jurídico perfeito, né? Se você for ser rigoroso com o ato jurídico perfeito, a nova lei não deveria criar uma obrigação nova em cima de um contrato existente, né? Existente, em regra, há muitos anos, né? E muitas vezes há muitos anos, no caso dos contratos de concessão. Mas eu, eu tenho visto que os meus colegas entendem que essas regras são auto-aplicáveis, né? Que não haveria a ideia de ato jurídico perfeito não restringiria a aplicabilidade dessas normas. Mas eu acho que você tem razão. Assim, a sua pergunta é uma pergunta super relevante. Eu não vou me dar uma resposta firme aqui, porque eu queria voltar e estudar mais como é que a regra está redigida, se tem algum argumento no sentido contrário, no sentido de aplicá-la imediatamente. Porque minha primeira visão é de que você não pode aplicar uma regra nova a um contrato que está em curso, né? Não poderia, não deveria poder, por conta da proteção ao ato jurídico perfeito. Perfeito. Obrigado. Obrigada, ela agradece aqui, né? Prezados, temos mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Quem quiser fazer no áudio. Bom, sendo assim, já ultrapassamos aqui o nosso prazo. Professor Maurício, eu agradeço mais uma vez a participação. Para mim, essa ideia de vincular a indenização ao término do contrato ao critério de reequilíbrio econômico faz muito sentido, inclusive para suprir um hiato, né? Porque quase nenhum contrato, como foi dito, a gente consegue ver regra clara sobre qual método vai ser utilizado, por exemplo, né? Se é um método econômico, um método contábil. E se você linka isso de alguma forma com a lógica do contrato para realizar os equilíbrios, né?
E aí, se a lógica do contrato era, de fato, olhar para o plano de negócio e reequilibrar com base no plano de negócio, isso, de fato, faz todo sentido você indenizar utilizando a mesma lógica, né? Então, é, é óbvio que o melhor seria que o contrato já falasse isso claramente, mas acaba suprindo o hiato. Então, para mim, fica aí essa lição principal. Agradeço em nome da comissão mais uma vez aí a sua explanação muito simples, didática e ao mesmo tempo muito profunda. Deixo aqui de portas abertas a nossa comissão para outros bate-papos futuros aí, porque não falta assunto nesse tema. E aproveito para estender os convites a todos aqui presentes, que teremos sua participação física em Vitória, no FORCIG, né, o Fórum de Cidades Eficientes, Gestões Inovadoras de Cidades Eficientes, dia 5 e 6 de outubro, na FDV. Teremos sua participação física no painel sobre saneamento. Então, é mais uma oportunidade que todos teremos para nos brindar aí com as suas aulas. Eu que agradeço o convite, Igor. Estou sempre à disposição, que eu puder contribuir para a comissão da OAB e particularmente para as discussões aí no Estado do Espírito Santo, eu estou completamente à disposição. Último registro que batemos nosso recorde aqui de acompanhantes em tempo real aqui, e com certeza esse número vai crescer bem depois no YouTube. Então, Obrigado, gente, pessoal. muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Boa noite.